Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Bárbara de Oliveira Ribeiro, diretora do Programa Brasileiro da Pan American School of Porto Alegre. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. No bate-papo de hoje, eu vou conversar com uma pessoa que é muito querida, muito especial. É mãe, inclusive, de uma das pessoas que trabalha conosco aqui no Elefante Letrado e é uma super especialista em português. A Bárbara Ribeiro. Bárbara, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. A Bárbara, ela é diretora do Programa Brasileiro do Pan American School aqui de Porto Alegre, que inclusive é a escola que os meus 3 filhos estudaram, parte da vida acadêmica. Ela é professora de língua portuguesa, literatura brasileira, redação, pós-graduada em gestão da educação, pós-graduada em ensino da língua inglesa, graduada em letras, é cheia de graduação e de conhecimento, e veio aqui nos contar um pouco como é que é essa vida de escola, como o Pan American School é bilíngue, não é bilíngue, qual é a diferença? Vamos começar a esclarecer um pouco algumas coisas. Primeiro, Bárbara, te apresenta para quem não te conhece. Então tá, obrigada, Sheila, por essa oportunidade. Eu tô me sentindo muito honrada de estar aqui, porque a honra é minha em te ter. Eu ouço regularmente os podcasts do Elefante, né? Porque são muito enriquecedores, assim, realmente me ajudam bastante, compartilho com a equipe. E hoje estar aqui na mesa contigo é uma honra, né? Obrigada. Então, eu sou professora de português, né? Comecei a trabalhar no Pan American em 2011 como professora do Primary School, que é o Fundi 1. Depois passei a ter experiência nas outras séries, né? Nos outros anos letivos, Fundi 2 e vai até o médio. Pan América, vai até o fim. A gente tem a educação básica completa, da educação infantil até o último ano do ensino médio. Em 2017, então, passei a estar na gestão da escola como diretora do Programa Brasileiro. E ter essa experiência, ter tido a experiência da sala de aula me enriquece muito diariamente na gestão, né? Faz muita diferença, né? Ter a experiência da sala de aula. Eu compartilho, sei dos desafios, das alegrias da sala de aula, né? Porque eu já vivi aquilo tudo. Então, é algo que me ajuda muito, né? Na gestão, assim, a fazer uma gestão servidora, uma gestão humanizada, que é o que eu acredito, né? Sim. E me conta um pouco do Pan América. Eu quero entrar mais no detalhe da tua formação e de como é o teu trabalho. Mas para quem não conhece o Pan América, como é que funciona a escola? Ela... eu sei, mas eu preciso perguntar para quem está nos assistindo e não conhece. Claro. Os alunos têm aula em português, em inglês, nas 2 línguas ao mesmo tempo? Como é que funciona? É uma escola bilíngue ou tem outra classificação? Então, boa pergunta, porque é importante esse esclarecimento, né? A nossa escola é uma escola internacional. Então, qual a diferença, então, da nossa escola para uma escola bilíngue? Em 2019, o Conselho Estadual de Educação lançou a Resolução 348, que diferencia a escola bilíngue da escola internacional. E além das coisas que a escola bilíngue faz, que é ensinar um segundo idioma, né? Proporcionar essa experiência multicultural, na escola internacional é necessário ter acreditações de instituições internacionais, né? Sim. Empresas, instituições de fora do país que credenciam a escola. Nós seguimos um currículo internacional, ou seja, o aluno que estuda conosco pode, no ano que vem, decidir continuar os estudos em qualquer parte do mundo e ele vai seguir o mesmo currículo, porque é um currículo internacional. Outra diferença de escola bilíngue e escola internacional, dentro do organograma é preciso ter um representante da língua estrangeira como chefe maior da escola, né? O head da escola precisa ser alguém da língua estrangeira. No nosso caso, é uma mulher americana, né? A nossa superintendente é americana. Tem que ter no corpo docente professores nativos, porque isso garante, né, a experiência multicultural que o ensino de uma língua estrangeira exige, né? Ensinar uma língua estrangeira não é só ensinar a falar, ou ler, ou escrever, ouvir a língua, né? É realmente proporcionar uma imersão cultural naquela língua. Isso é o ensino de uma língua, né? Então, enquanto nas escolas bilíngues existem
cargas horárias específicas da língua estrangeira, né? Sei lá, 1/3 da carga horária. Na nossa escola é uma imersão, né? Nossos alunos entram na escola às 8 da manhã, saem às 13h30 da tarde, e a maioria dos períodos, né? Ou seja, quase todos os períodos são em língua inglesa, a não ser os períodos de português, literatura brasileira e estudos sociais brasileiros. Esses são na língua materna, na língua portuguesa. E os demais todos são em inglês. Então, isso é uma imersão na língua estrangeira, né? O meu papel, então, dentro da escola é garantir que as demandas da lei brasileira sejam atendidas, né, com eficácia, e fazer esse trabalho de interlocução entre o currículo internacional e o currículo brasileiro, né? E como é que tu adapta as questões, por exemplo, da BNCC com o currículo internacional? Nós temos, então, as duas acreditadoras que certificam a nossa escola, é a NIESC e o International Baccalaureate. E o IB, nós chamamos de IB. O IB, que é o IB que tem no mundo inteiro. No mundo inteiro, são empresas e instituições que têm no mundo inteiro, né? E o IB, ele é um framework, ele diz como tem que ser esse ensino e não o que deve ser ensinado, né? Entendi. O IARO, sim, diz o que precisa ser ensinado, e isso daí é endereçado no currículo internacional. Então, como tem que ser ensinado é o que o IB nos diz. Então, nós, do currículo brasileiro, trabalhamos com as habilidades da BNCC do jeito que o IB espera, né? Entendi. Tendo aquela questão do protagonismo do aluno, é um ensino baseado em questionamento, né? Em inquiry-based, em questões norteadoras que fazem o aluno, instigam o aluno a pesquisar, a entender da onde vêm as coisas, né? A gente sempre diz assim, a pergunta ela é muito mais importante que a resposta. Então, esse approach é o IB que nos diz como tem que fazer. E assim, todos os professores da escola seguem a linha, né? O framework que o IB nos diz, né? Para seguir. Mesmo, a direção. E quais são os principais desafios do Panamérica enquanto uma escola internacional? E trazendo para o português, né? E para a parte que tu cuida, o que tu acha que é mais complicado para quem que está nos assistindo e é de escola internacional ou gostaria de trabalhar em uma escola internacional? Quais são os principais desafios da tua função? Talvez seja fazer com que o contexto local seja entendido na sua plenitude. Por exemplo, né, posso trazer um exemplo bem prático. Todas as crianças do Brasil precisam aprender língua portuguesa. Isso é uma lei federal, né? As crianças aqui são obrigadas a aprender língua portuguesa. Isso é algo que não existe em todos os países. Então, às vezes, as famílias estrangeiras resistem em ter de colocar o seu filho no programa brasileiro. Porque pensam assim que ele não vai precisar do português. Sim, vou ficar morando aqui 2 anos, não quero, não precisa desse esforço. Não precisa, não tem essa mais, opção. ele não tem essa opção, ele precisa aprender o português. Ele pode optar por não ter o diploma brasileiro, isso ele pode, né? A lei permite isso. Mas ele precisa aprender português. E nós temos dentro da escola um setor que ensina alunos estrangeiros a aprenderem português. Isso é uma resistência, assim, algumas famílias pensam que não tem necessidade, não entendem o porquê, né? Talvez o entendimento das questões locais, a própria questão de lei da inclusão, assim, que no nosso país a lei da inclusão ela é muito... Ela é bem complexa, assim, tem muitas coisas que a gente precisa atender, né? E é diferente dos Estados Unidos. Então, fazer os professores entenderem um pouco mais sobre isso é um Como desafio, é que vocês né? lidam com crianças no Panamérica que precisam de acomodações, por exemplo? Acho que essa é uma grande vantagem também que nós temos na escola. Por ser uma escola pequena, é possível fazer um atendimento quase que individualizado, assim, para os alunos, né? Nós temos um número de adultos bem grande, assim, em relação ao número de alunos. Nós temos um setor na escola, então, que é o Student Support Service, que é um setor de apoio ao aluno, que realmente está ali para pensar o currículo
específico para aquele aluno que tem necessidades específicas, né? Uhum. Nós temos um time bem forte de professores que atendem a essa demanda. Uhum. E o aluno é sempre visto na sua individualidade, no seu crescimento pessoal, nunca comparando com o outro. Então, a escola... E sempre comparando ele com ele com mesmo. ele mesmo, isso. Uhum. Então, a escola consegue fazer esse atendimento. Eu tenho bastante orgulho dessa parte, assim, porque é uma parte bonita, assim, muito bonita da escola, de atender esses alunos com precisão, assim, dentro das necessidades que eles apresentam, né? Uhum. E como é que é a avaliação da escola? Porque vocês seguem o IB e... Para quem não conhece, como é que funciona? Tem nota, não tem nota? É por avaliação escrita ou é como uma escola que tem, sei lá, a média é 70, 80? Até o 5º ano do Fundi 1, a avaliação é por parecer descritivo. E é uma avaliação holística, assim, o aluno é avaliado todo o tempo dentro da sala de aula. Em alguns momentos eles têm tarefas mais estruturadas, né, que a gente pode chamar de prova, mas nós chamamos de tarefas somativas. Mas a tarefa somativa ela é sempre a culminância das tarefas formativas que foram feitas antes. E tudo isso é avaliado. Então, o professor, no final do semestre, né, ele tem uma visão geral do aluno. O aluno não é avaliado só na matemática ou só no português, ele é avaliado nas habilidades socioemocionais também, né? Então, a questão de atitude dentro da sala de aula também é avaliada, também é desenvolvida. Isso faz parte, né, do processo de avaliação. Já no Fundi 2, nós temos aí um número, né? O IB traz o número de 0 a 7, que na verdade são standards, assim, são bandas, né, que a gente chama. E cada banda dessa fala de uma parte que o aluno atingiu. Então, o aluno atingiu parcialmente, ou com eficácia, ou com precisão, e vai até o 8 no máximo. E às vezes os pais ficam... Até o próprio aluno até entender o processo, assim, como... Que número é esse, né? O que significa? Significa, assim, se ele atingiu aquelas habilidades, não o número real, né? Não vai até 10, não. É 8 se atingiu com plenitude todas aquelas habilidades. Então, é uma avaliação... Esse número representa isso, né? E esse número é um para cada nota? É um para cada disciplina. Componente curricular. Um para cada componente curricular. E também no Fundi 2, ensino médio, as habilidades socioemocionais também são avaliadas e fazem parte desse processo de avaliação, como no Fundi 1, tarefa somativa, formativa. Nós trabalhamos muito com projetos, né? Os projetos interdisciplinares ou da própria disciplina, o que possibilita essa variedade, assim, esse repertório maior para avaliar o aluno, né? Porque pensa, para desenvolver um projeto, para fazer um projeto acontecer, né? Quantos desafios os alunos precisam ali, né? Manejar o grupo, resolver problema, ter criatividade, para uma coisa não funcionou, tem que fazer outra. Então, tudo isso faz parte do processo. E vocês fazem, inclusive, vários eventos na escola, né? Tem feira de ciências, tem feiras... Eu lembro quando as crianças estudavam no Panamérica, que não sei qual é o ano, o 3º ou 4º ano, que eles fazem um projeto de ciências que tem que fazer, sei lá, eu lembro que as crianças construíram tipo um bebedouro, que pegava a água da chuva, filtrava e fazia não sei o que, enfim, e aí apresentavam na feira. A feira de ciências, que nós chamamos de STEAM Day, né? Que daí engloba as outras áreas. Então, cada série, assim, tem um projeto desafiador, né? Eu gosto A partir de que série? Desde do first grade? Sim, a STEAM Day, por exemplo, todas as séries participam com algum projeto dentro do que eles podem entregar. Sim, dentro assim, das habilidades que eles já desenvolveram. Previstas para aquele ano escolar. Tem um projeto que é muito bonito, que é a conclusão do Fundi 1, né? No 5º ano, eles fazem a exhibition. Isso, que é um projeto muito bonito, porque é na verdade, uma amostra científica, né? Os alunos fazem uma espécie de TCC. Então, eles têm que, a partir de algo que eles acreditam que seja importante, eles desenvolvem uma hipótese, uma tese, eles fazem pesquisa de campo, eles entrevistam pessoas sobre aquele assunto.
Então, por exemplo, teve um aluno que estudou uma placa solar para pegar o sol lá do rooftop, né? Porque ele acredita que essa placa vai ajudar na escola, economia e tudo mais. Então, ele falou com especialistas, com um engenheiro. E como a gente faz, então, essa interlocução, né? Na língua portuguesa, os alunos estudaram o gênero entrevista, porque eles vão ter que fazer entrevista com as pessoas. Então, a professora de português vai lá, ensina o gênero textual entrevista, ensina a fazer perguntas, que é importante fazer quando estiver entrevistando. A gente chama jornalista para conversar com eles. Então, é algo assim bem desafiador para quinto ano, né? 9 anos eles têm, 9, 10, né? E bem trazendo para a vida real. Para a vida real, outro projeto que eu tenho muito orgulho também são os curtas do 6º ano do ensino médio, né? Então, os alunos no 6º ano do ensino médio trabalham em grupos, eles leem, então, né, uma literatura brasileira, reescrevem essa literatura e fazem um roteiro com a professora de português, então estudam o gênero roteiro, filmam todo o curta dentro da própria escola, então eles têm que usar a criatividade para criar um cenário que seja adequado àquela cena que eles escreveram no roteiro, tem que resolver problemas, às vezes eles começam a um pouco brigar entre eles, né, que não deu certo, não sei o quê, então a professora vai lá, faz a mediação, eles têm que achar uma solução. Então, são habilidades que qualquer pessoa precisa, né, para desenvolver resolução de problemas, saber conversar, saber colaborar, né? No 6º ano já acontece isso. Então, é muito bonito ver assim os desafios que a escola proporciona para crianças tão pequenas. E eu vejo que isso é o que nos diferencia, assim, que faz a criança dali sair mais preparada, né? Sim. E falando em crianças saírem mais preparadas, o Panamérica tem uma tradição de os alunos serem muito bem aceitos em universidades internacionais, né? Sim. Me fala um pouco sobre isso. A que tu atribui esses índices super altos entram em Harvard, entram em, sei lá, Ivy Leagues, super escolas super disputadas no mundo. E o Panamérica coloca os alunos onde bem entende. Isso onde os alunos quiserem. Isso é incrível, porque tem escolas que não conseguem colocar um aluno numa Ivy League, por exemplo. O Panamérica todo ano tem isso. A que se deve essa... Sim, é uma essa ótima conquista. Pergunta. Eu acredito que se deve exatamente a esse desenvolvimento integral do aluno, né? Nós temos algo que é muito importante do IB, que é o perfil do aluno IB, que são 10 habilidades que são trabalhadas desde os 3 anos de idade até a formação final, que é ser pensador, ser carinhoso, ser corajoso, e daí lá para os grandes a gente pode dizer ser audacioso, ter autoconfiança para colocar suas ideias em práticas, né? Ser honesto. Então, são essas habilidades que hoje... vocês desenvolvem ao longo da história do aluno dentro da escola, né? Que, na verdade, são as habilidades do século XXI que hoje se fala tanto, né? Lá na escola sempre a gente trabalhou com essas habilidades. E dentro desses potenciais que a criança tem, né? Que a criança pode oferecer. Eu acredito que seja isso. O aluno é preparado para se entender, se conhecer, né? Saber quais são as potências, quais são as fragilidades e trabalhar nessas fragilidades para reverter isso. E esse suporte que o próprio corpo docente estrangeiro tem, né? De entender as melhores práticas internacionais, trazer para cá, compartilhar com os colegas brasileiros. É uma escola que consegue desenvolver de forma integral esse aluno por meio dessas habilidades, dos projetos e da própria preparação do professor, né? Pois é, a preparação do professor. Como é que vocês fazem a formação dos professores? Porque está tudo evoluindo tão rápido. E tem professores que se formaram há muitos anos e continuam dando aula do mesmo jeito.
E tem professores que vão se modernizando. E eu acho que muito tem a ver também com a escola e com o que a escola oferece, né, aos professores. Como é que o Panamérica lida com formação de professores? Nós temos, então, formações frequentes, constantes, né, por meio de workshops, por meio de periódicos internacionais que a gente disponibiliza para os professores aprenderem, para os professores lerem e acessarem, né? A gente traz especialistas de fora para trabalhar com os alunos, com os professores presencialmente ou virtualmente, né? Agora, atualmente, por exemplo, nós estamos com a consultoria de uma pessoa no biletramento, né? Uma pessoa super renomada na área do bilinguismo, e ela está fazendo assessoria com os nossos professores, né? Há mais de 2 anos. Então, esse acesso a melhores práticas internacionais por meio da Associação de Escolas Internacionais, por meio da rede de contato que nós temos dentro do Brasil, né? Então, essa mobilidade internacional é que nos traz a possibilidade de ter acesso às melhores práticas. Sim. E isso é transferido para o professor, né? E eu acredito também que outra questão que é bem importante na nossa escola é a autonomia e o espaço de criação que o professor tem, né? O professor tem na nossa escola esse espaço para trazer a sua Ele ideia. não precisa seguir uma regra específica. Isso, exato. Nós não temos, por exemplo, livro didático, né? Nós não adotamos livro didático. Então, isso faz com que o professor seja autônomo na sua gestão ali, né? E como é que vocês garantem que o professor, se tem 3 turmas, por exemplo, de 5º ano, cada professor pode estar fazendo... pode estar seguindo um caminho com a sua turma ou existe esse alinhamento? Não, existe esse alinhamento, os professores não estão soltos, né? Nós temos reuniões regulares, semanais, de planejamento, de alinhamento, né? Especialmente no IB, que tem esse framework de ser interdisciplinar. Então, nós temos as unidades de questionamento e de 6 em 6 semanas, todos os professores estão trabalhando a mesma unidade dentro da sua área. Né? Para isso, existe a coordenação pedagógica, para fazer esse alinhamento e dar todo o apoio que o professor precisa para seguir na sua criação, na sua criatividade, mas dentro sem tirar a liberdade, mas dentro dos parâmetros. Das expectativas da escola, do currículo, né? E como é que vocês mantêm as crianças motivadas? Porque o Panamérica, em especial, é uma escola onde os alunos têm várias oportunidades. Muitos alunos são internacionais, então muitos alunos viajam, conhecem outros países, outras cidades, têm acesso, né, a muitas coisas. E é difícil hoje manter um aluno concentrado numa sala de aula. Então, tu já deu vários exemplos aqui, muito legal, de entrevista, de fazer roteiro para fazer um curta. O que mais vocês fazem para manter o aluno motivado a querer aprender, a continuar estudando? Porque hoje em dia, com tantos jogos, tanta tela, tanta coisa, é difícil, né? É sempre trazendo o aluno para o centro, né, do processo. As metodologias ativas estão aí, né, para trazer essa motivação. Além disso, existem práticas diárias assim, que fazem a diferença. Por exemplo, nós temos salas ambiente, né? Ou seja, é o aluno que circula, que troca de sala, não o professor. O professor fica sempre no mesmo lugar. Então, a partir de que série? A partir do 6º ano, né? Então, na troca de período, o aluno tem 5 minutos de intervalo de ir para uma sala para outra, de uma sala para outra. Então, isso garante um movimento, né? Uma circulação. Ele pode ir no banheiro, ele pode pegar água, já dá aquela... Porque adolescente precisa se movimentar, né? Então, esses 5 minutos entre um período e outro fazem a diferença para eles ficarem mais sossegados, mais calmos dentro da sala de aula. Além disso, o aluno tem muita opção assim, de escolha, ele tem uma voz, né? Os nossos alunos são engajados em clubes, eletivas,
eletivas. Tem tipo um grêmio estudantil. Tem o grêmio estudantil, Os alunos são envolvidos. É o Estuco, como é que vocês chamam? O nome é Estuco. A Valentina, minha filha, já foi presidente do Estuco. Então, o Estuco tem responsabilidades muito sérias, assim, de engajar os alunos. Eles se sentem parte da escola. Os alunos fazem parte da escola. Agora, por exemplo, eu estou com o comitê da cafeteria, os alunos estão me apoiando no comitê, fazem parte, dão ideias, precisam ter ações também, né? Então, esse engajamento do aluno é sempre motivador, né? Sim. E essa troca intercultural também eu vejo que motiva muito, né? Os alunos conversarem com professores de outros países, trocarem experiências, falarem sobre cultura, isso é motivante também, né? Quantos países vocês têm no Panamérica, tu sabe? De alunos, nós temos 15 representações. De professores também, em torno de 10, 11. A gente tem professor da Colômbia, do Quirguistão, esse ano entrou um país diferente. Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. A diretora é de qual país? É dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E como é que vocês fazem para contratar professores? Porque uma escola internacional, todos os professores precisam falar inglês ou não? Os professores internacionais. Quer dizer, não necessariamente o de português, mas a grande maioria fala inglês. Sim, os que trabalham no currículo internacional, sim, precisam ter inglês fluente, né? E os demais professores que estão no currículo brasileiro, não é uma obrigatoriedade, mas é importante que eles tenham consigam se comunicar, pelo menos porque a língua inglesa é uma predominância nas reuniões, né? Até para trocar com os pares. Então, é importante que todos tenham, pelo menos consigam se comunicar em inglês. E a contratação? As contratações são sempre feitas assim com um semestre de antecedência. Sim. Né? Então, tem feiras internacionais que acontecem, começa em dezembro, né? Janeiro, fevereiro. Feiras para isso mesmo, especificamente, para escolas internacionais. São professores que vão para a feira e recrutadores, né, de diferentes escolas que circulam então a escola precisa colocar as vagas, né, que estão dispostas, e o professor se candidata, né, eu me interessei por essa vaga nessa escola, daí existe um registro e a contratação começa assim, então no mínimo um semestre antes, né, começa essa contratação. E normalmente os professores, porque eu acho que isso é uma dúvida dos pais, né, da onde é o professor? Eu vou colocar o meu aluno numa escola internacional, mas o inglês vai ser de fato de um professor internacional ou é um brasileiro com sotaque? Existe esse tipo de questionamento dos pais na escola? Não, porque o pai confia muito na formação internacional do professor, né? Nós temos professores brasileiros que atuam no programa internacional, porque tem uma formação que atende às expectativas da escola internacional, né? E nós temos professores diferentes, com diferentes sotaques, mas que estão dentro do que a escola internacional entende como professor que pode atuar, né? Sim. Agora vamos trazer um pouco para o português, porque eu estou perguntando bastante da escola, do inglês. Mas e na área de português, vocês têm, e trazendo um pouco para o elefante letrado também, vocês têm projetos de leitura desde o início? Eu lembro que a Miss Margaret, que agora acho que mora nos Estados Unidos, foi professora da minha filha. E com 4 anos no P4, então antes mesmo de entrar no kindergarten ou no first grade, todos os alunos já sabiam escrever. Levavam os livros para casa todos os dias, não sei como é, e hoje eu quero que tu me conte, mas as crianças levavam o livro para casa ou tinham a opção de ler online e a gente tinha que assinar todos os dias 20 minutos de leitura. E isso eu acho que foi assim a experiência mais incrível que a gente teve no Panamérica, essa seriedade que a escola leva à questão da leitura, que a gente sabe que faz diferença para absolutamente todas as áreas, né? Como é hoje esse processo e esses planejamentos de leitura na escola?
continuam assim com esse controle e esse incentivo, né? Os alunos leem nas duas línguas, as professoras de português usam a cartelinha do elefante que vocês deram, então ali… Que bom, usam. Ai, que bom saber. Que bom. Elas fazem um registro, o pai tem que assinar. É importante essa assinatura do pai, porque também é uma forma de traz mostrar… responsabilidade, né? Para a família, para o aluno, né? Então, realmente é feito esse vamos dizer assim, que é o único tema oficial da escola, o tema de casa, é a leitura, né? Vez por outra tem também outros, né, que nas outras áreas de gramática, de ortografia, mas a leitura é constante, os alunos levam um livro em português e em inglês, então eles levam duas línguas, né? E eles gostam muito de ler, assim, a gente tem desafios de leitura, a gente tem programas de plataformas digitais para também incentivar aquela criança que prefere ficar no tablet, né, ao invés de um livro. Então, o nosso aluno lê bastante. É muito comum passar a circular pelo recreio, por exemplo, e ter alguém no canto, assim, lendo um livro, ao invés de estar interagindo, assim, né? Sim. Porque eles gostam muito da leitura. A gente vê que é um prazer, assim, para eles. E é um tema de casa oficial, a leitura. Isso, Eu acho isso sensacional, porque… A leitura, ela é obrigatória, ela não pode ser opcional. E eu acho que o Panamérica faz isso muito bem. Vocês são excelentes. Eu acho que a assinatura dos pais traz uma responsabilidade que faz toda a diferença. Porque eu, como mãe, ficava, tu já leu? Eu tenho que assinar. O que tu leu? Se não tinha que assinar, né? Daí a pessoa já não lembra tanto, já não pergunta tanto. Então, colocar essa responsabilidade com a família também ajuda muito, né? Nós temos os Class Set, né? No Fund 2, por exemplo, nossos alunos leem 6 livros por ano. Né? Livros de leitura compartilhada, em que o professor é o guia, né? Faz a mediação da leitura. Então, claro, são livros mais complexos, são livros mais desafiadores, porque se trabalha também a análise literária, né? É uma leitura que é feita para ser lida na escola, com a mediação do professor, com os desafios que aquela literatura traz, porque a literatura é isso, né? Sim. E como é que vocês lidam, Bárbara, com a questão das telas, que hoje em dia se fala muito que as crianças estão muito tempo nas telas, que esse tempo precisa ser reduzido, mas, por outro lado, tem pais que não querem nada de eletrônico na escola, mas não se importam que os filhos fiquem jogando o tempo que quiserem. Então, existem os extremos para tudo, né? Como é que a escola lida com isso? Nós temos, então, na escola não pode usar o celular, né? É proibido. Mas que não tem nada a ver com as tecnologias educacionais que vocês usam. Mas dentro da sala de aula, os alunos normalmente usam computador. Principalmente o Fund 2. A partir do Fund 2, no 5º ano também eles já começam, né? Com esse letramento digital. Então, o computador, a tela é usada sempre com uma intenção pedagógica, através do trabalho guiado do professor, porque faz parte do dia a dia deles, né? Eles têm que ter essa fluidez digital, né? O Google Classroom, por exemplo, sempre fez parte da nossa escola, né? E é ali no computador, então não tem como ser diferente, né? Sim. Então é um trabalho controlado, com supervisão, com proposta pedagógica, que tem um aprendizado sempre. Sim. E quantos alunos o Panamérica tem hoje? Hoje nós estamos com 431. 431 alunos. 431. E tem vagas, quem estiver, por exemplo, nos assistindo e tem interesse em colocar o filho no Panamérica? Tem alguns anos escolares que tem vaga. Que tem vaga. Eu lembro que quando eu voltei a morar no Brasil não tinha vaga, foi uma confusão, vai ter vaga, não vai ter vaga, porque é uma escola super procurada, né? E agora começamos esse final do ano, normalmente a gente tem um aumento, né, de alunos que querem sair da escola brasileira e iniciar o ano conosco. Como é que o aluno do Panamérica, ele pode ter uma dificuldade, isso é o que se fala, então eu acho que é legal tu esclarecer isso. Dizem que ele pode ter uma dificuldade um pouco maior para um vestibular brasileiro, porque ele está muito mais acostumado com… ele está sendo preparado, vamos dizer assim, para uma universidade fora do Brasil. Hoje isso ainda é uma verdade? Como é que a gente pode desmistificar isso
e dizer que não, o aluno do Panamérica, ele sim entra em universidades brasileiras também, ele tem condições de fazer uma redação em português, ele tem condições de responder um vestibular em português. Esclarece um pouco isso para nós. Ótima pergunta. Nosso aluno sim é preparado para onde ele quiser. Ele é preparado para fazer a escolha certa para ele mesmo. Então, o aluno que quer ficar no Brasil e quer fazer o Enem, o vestibular, também é preparado para isso. Nós temos eletivas dentro do ensino médio que já direcionam para esse aluno que quer se preparar para o vestibular e para o Enem. Então, a gente tem eletiva na área das ciências, eletiva de português, de redação. E, além disso, nós temos os simulados, né, do Enem, a gente faz todo ano. E nós temos também um teste externo que serve justamente para nos dar um diagnóstico do nosso currículo brasileiro. Nós trabalhamos com a VUNESP, que é uma empresa de São Paulo que é especialista em testagens. E nós aplicamos, então, a VUNESP todo ano no nosso aluno. A VUNESP testa exatamente as habilidades da BNCC. E os relatórios, então, são ótimos. Nossos alunos estão sempre muito bem, assim, em termos de E média. vocês têm um resultado positivo desses alunos que saíram do Panamérica e ficaram no Brasil e foram para universidades aqui? Sim, nós temos muitos. Inclusive, o ano passado teve um aluno que passou na URGS sem ter concluído o ensino médio na nossa escola. Passou em engenharia de produção, né? Em dezembro, e ele só ia se formar em junho do ano seguinte. Então, os alunos realmente entram na PUC, na URGS, às vezes em Universidade de São Paulo, né? Isso não é um problema, então? Não é um problema. Ai, não. Que bom, porque tem esse mito tem mesmo. esse mito, né? Então, acho que é legal esclarecer. É porque realmente a maioria dos alunos que estuda na nossa escola escolhe sair do país, né? Isso é verdade. A maioria dos alunos realmente faz a universidade fora. Mas a gente tem, sim, uma demanda local e a gente atende com eficácia essa demanda. Que legal. E como surgiu o Panamérica? Mudou de sede? Era uma sede pequenininha, depois mudou, aumentou, ampliou? Me conta um pouco como surgiu, quem fundou o Panamérica? Tá. O Panamérica surgiu, então, em 1966, pela necessidade de um grupo de professores da URGS oferecer escola para os seus filhos, né? Eles vieram para o Brasil para trabalhar na URGS, na área da agronomia, e eles tinham filhos, e os filhos estavam sem escola, e não podia ficar sem escola, né? Então, esse grupo de professores organizou essa escola, né? Começou a organizar, então, aulas para os seus filhos. E assim surgiu a escola com 14 alunos no início. Eles eram americanos. Eles eram americanos, Ele surgiu dentro do campus de Viamão da URGS, para atender especificamente esses alunos, esses filhos dos professores. E acabou crescendo, né? Outros estrangeiros começaram a fazerem parte do corpo docente. E assim a escola foi crescendo, assim. Depois se mudou para João Paetzel. E em 2007 veio daí para João Obino, onde nós estamos hoje. E hoje vocês têm essas duas sedes. Isso, hoje a educação infantil fica na Paetzel e o Fundi 1 e 2 e o ensino médio na João Obino. E essa diferença, ela é muito mais por uma questão de estrutura ou existe alguma questão pedagógica também de separar um pouco os alunos menores dos maiores? A estrutura, com certeza, fala mais alto, né? Porque a educação infantil exige uma estrutura bem diferente, né? Com equipamentos. Então, enfim, toda a estrutura é diferente, né? A separação houve porque a pré-escola começou a crescer muito, né? E não tinha espaço para todas as crianças pequenas ali na Obino. Então, se separou para se proporcionar um campus mais apropriado para a educação infantil e também para ter mais espaço para eles, né? Sim. Quanto tempo os professores ficam no Panamérica? Esses professores que vocês contratam, é contrato de 1 ano, 2, ou eles ficam mais tempo? Eles vêm para Porto Alegre para ficarem no mínimo 2 anos. O contrato é sempre de 2 anos. E quando termina o 2º ano, existe a possibilidade de renovação ou não, por mais 1 ano ou 2. Agora, isso certamente é um desafio para
capacitar e treinar esses professores para que eles peguem os valores da escola e se adaptem ao ambiente, né? Isso, a cultura local. E daí, isso eu vejo o programa brasileiro com um papel importante nesse sentido, porque é a raiz da escola, né? Os professores brasileiros são a referência local. Então, fazer esse engajamento, abraçá-los, né? De forma que eles se sintam em casa, que eles sejam acolhidos, que eles entendam, né? Que facilite o entendimento cultural. É um desafio, sim. Que a gente lida diariamente. Assim, né? E sobre os testes para entrar nas universidades de fora, a gente falou um pouco sobre Enem, vestibular. O aluno do Panamérica que quer estudar fora, ele pode fazer 2 testes, né? É o SAT e o ACT. Qual é a diferença e como é que vocês preparam os alunos para isso? Então, o nosso aluno ele pode ser com 3 diplomas, né? O diploma brasileiro, o diploma internacional e o diploma AP. O AP são cursos Advanced Placement, são cursos universitários que garantem uma cadeira na universidade no futuro, né? E esse diploma, então, AP, ele é opcional. Os cursos APs, então, são cursos, como eu disse, universitários, né? Que preparam o aluno para a vida acadêmica. Então, por exemplo, no ano passado, uma ex-aluna nossa, foi muito interessante, que ela falou o seguinte, ela fez AP, né? A partir do 9º ano já é oferecido AP para os alunos. E ela fez todos que ela quis e tudo mais. Ela conseguiu abater 121 créditos do curso universitário dela. Nossa, imagina, são muitos, né? Muito. Ela ficou, eu fiquei assustada, não imaginei que seria tantos, né? Então, são cursos específicos universitários que servem para, primeiro, preparar o aluno para essa realidade universitária, né? E no final do curso, o aluno pode ou não fazer esse teste, que dá uma nota, e conforme a nota ele usa essa nota para aplicar na universidade. Então, os APs ajudam nas applications, na aplicação das universidades. Além do AP, nós temos o SAT, que também é um outro teste externo que ajuda nas applications também para as universidades. Não é obrigatório na maioria, mas ajuda muito. Mas o aluno que quer aplicar para fora tem que fazer. É importante, né? Porque faz a diferença no currículo. E vocês têm, não sei se tu tem isso de cabeça, mas a média de nota do SAT dos alunos do Panamérica? Estão acima da média. Os alunos estão acima da média. Eu peguei aqui, deixa eu ver. É que isso para muita gente não importa, mas para quem quer entrar numa universidade fora e tem interesse nesse assunto, é bacana de saber. Os nossos alunos estão acima da média. Esse SAT é um teste, então, padronizado, e no final do ano nós temos um relatório, a escola recebe um relatório que fala da média geral dos alunos. E é o mesmo teste, é bacana dizer para quem não sabe, esse teste ele é o mesmo teste em todos os lugares do mundo, e todas as crianças, adolescentes fazem no mesmo dia, ao mesmo tempo. Então, não importa fuso horário, todo mundo faz no mesmo dia, ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma nota mundial. Que é muito representativa, tem um peso muito significativo na hora de aplicar para a universidade fora. E os nossos alunos estão acima da média mundial, né? Ficaram acima da média mundial este ano. O que é um baita orgulho. Eu acredito que é a concretização do trabalho de qualidade, de excelência acadêmica que é desenvolvido na escola, né? E planos do Panamérica e da Bárbara? O Panamérica pretende crescer mais, ampliar a estrutura da escola, ou o plano é manter essa média de alunos? E os teus planos, quais são no Panamérica? A escola quer manter, né? Nós não temos muita estrutura física. Nós temos essa característica de ser uma escola pequena, então pretendemos continuar assim, mas trabalhamos para ser a referência de excelência acadêmica dentro da cidade, dentro do estado, né?
até hoje, atualmente, né, nós somos a única escola internacional no estado. E isso é algo significativo, assim, Tem né? outras escolas que são bilíngues, mas não com o são título internacionais. internacional, nós somos a única, né? Isso é algo diferente, assim, porque em São Paulo, no Rio, por exemplo, tem várias escolas internacionais, né? Mas aqui nós somos a única. Então, ser uma referência de excelência acadêmica, né? É o que nós buscamos, é o que nós queremos, assim. E eu penso que o meu papel é esse, continuar nesse trabalho de engajamento, de construção dessa referência, de interlocução entre a comunidade internacional e local, né? Sendo esse ponto de referência, assim, para ambos os mundos, né? Porque são mundos que a gente precisa administrar, assim, né? Sabe que o Panamérica foi o primeiro cliente do Elefante Letrado. E a gente tem uma história muito bacana com a escola, porque na época era a Misanete, tu lembra? Lembro, claro. Eu fui sugerir para a Misanete uma plataforma de leitura que eu conhecia dos Estados Unidos. E eu pensei, bom, vou sugerir para a escola e ninguém vai dar bola, porque quantos pais devem vir aqui falar? E para minha surpresa, quando a gente voltou das férias, ela colocou a plataforma que eu tinha sugerido de leitura. E eu fiquei muito encantada com a atenção que o Panamérica dá para as famílias que tentam atender, escutam de verdade, não vou atender por atender, não. Vocês prestam atenção no que os pais falam e sempre que possível vocês tentam atender, o que eu acho muito legal. Eu acho que esse é um ponto importante, Sheila, que tu trouxeste. A escola é uma associação de pais. E como associação, os pais realmente fazem parte da escola, né? Nós temos a participação efetiva dos pais por meio de comitês, por meio de trabalho voluntário. E isso é muito importante. As pesquisas mostram que quando o aluno vê o seu pai envolvido na escola, ele se compromete mais com o estudo, se compromete mais com o aprendizado. Isso é comprovado cientificamente. Então, proporcionar essa abertura, essa participação dos pais dentro da escola é algo que nós nos orgulhamos muito, né? Somos uma comunidade internacional mesmo, né? A palavra comunidade tem um significado bem importante, assim, para nós, porque realmente acontece na prática. Acontece na prática, eu sou prova disso. Bom, Bárbara, a gente está chegando no nosso tempo. Muito obrigada. A Bárbara, além de ser essa pessoa maravilhosa e que veio aqui nos ensinar um pouco como é trabalhar numa escola internacional, ela é mãe do Érico, que eu falei aqui no início, que trabalha aqui no Elefante, trabalha com o nosso time de marketing e é melhor amigo da Valentina, minha filha. Coisa mais querida dos dois, né? Bárbara, muito obrigada. Imagina, eu que obrigada agradeço. pelo teu tempo. Desculpa porque a gente desmarcou duas vezes por agenda, mas foi um prazer te receber. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fiquei muito orgulhosa e feliz com o convite. Que muito bom, obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.